Bom dia, hoje é sexta-feira, 5 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, como sempre fazemos às sextas-feiras, vamos falar de temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo Maxwell Rodrigues, apresentador do programa Porto e Negócios e consultor portuário. Maxwell, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Nathalie. Estava com saudades do Bom Dia Baixada. A gente sempre com a agenda bastante atribulada e sempre é um prazer estar aqui nesse espaço, que é o espaço percursor, que abriu efetivamente todos os debates relacionados ao porto de uma maneira bastante técnica na nossa região. Com certeza. E também José Cavalcante Pessoa, presidente do Sindicato dos Vigias Portuários do Estado de São Paulo. Cavalcante, muito obrigado pela tua participação aqui conosco na nossa bancada. Eu que agradeço. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Maxwell. Bom dia aos telespectadores. E mais uma vez eu que agradeço a oportunidade de falar sobre uma das categorias do Porto. E antes da gente começar o nosso programa, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento. Hoje, o Bom Dia Baixada completa um ciclo muito importante, como disse o Maxwell Rodrigues. Esse programa, até antes de eu assumir a apresentação, foi o percursor na Baixada Santista das discussões pertinentes e importantes relacionadas ao Porto de Santos. E hoje, com a presença do José Cavalcante, nós conseguimos fechar a presença e participação de todos os sindicatos portuários aqui na nossa bancada. Isso representa, de fato, que o nosso programa tem atingido o objetivo proposto, que é trazer para a mesa discussões pertinentes e que levem reflexões de assuntos bastante importantes. Só que a gente não fez isso sozinho. Nós temos uma grande equipe por trás e temos uma pessoa em especial que eu gostaria muito de agradecer, que é o instrutor portuário, que hoje não está aqui conosco, mas que sempre nos ajudou nessa interlocução e que é um dos responsáveis, sem dúvida nenhuma, por esse fechamento de ciclo de maneira tão positiva, é o Luiz Fabiano. Muito obrigada, Luiz. Um forte abraço e que a gente continue conseguindo trilhar essa parceria onde a gente leve informação de qualidade sobre o maior porto da América Latina. Não é mesmo, Maxwell? Não tenha dúvida, Nathalie. Eu conheço o Luiz Fabiano há 30 anos e quando a própria TV iniciou este projeto portuário, o Luiz Fabiano foi uma das pessoas que abraçou esse projeto, principalmente para que o nosso espaço aqui relacionado a essas questões portuárias pudesse ter uma interlocução bastante transparente e o que eu chamo de white label, né, com todos os sindicatos de todas as categorias. Então hoje a gente tem aí um legado bastante importante de tudo aquilo que são as reivindicações destas categorias para que a gente possa fortalecer esta interlocução e levar adiante tudo aquilo que o Porto de Santos necessita, Nathalie. Essa discussão é muito importante, né? Trazer à tona aquilo que os sindicatos e os trabalhadores que fazem o Porto evoluir é extremamente importante, né, Cavalcante? De extrema importância, até porque nós temos casos que na nossa própria cidade, o Porto ainda é uma zona um pouco desconhecida para os próprios habitantes, ainda mais com a expansão da região metropolitana da Baixada, né? Então quem está um pouco fora da cidade aqui, onde o Porto está encravado, há uma dificuldade para entender essa maniabilidade portuária, inclusive na questão do trabalho. É o que a gente chama de relação porto-cidade, que é tão importante que a gente veja em outras cidades, em outros países, a população sendo parte integrante do desenvolvimento do equipamento porto, né? Exatamente. E por indicação do governo federal, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, tem um novo diretor de logística. Carlos Henrique de Oliveira Poço assume o lugar até então ocupado por Celino Ferreira da Fonseca, que deixa a estatal. O novo diretor é formado em Gestão de Tecnologia e bacharel em Direito. Desde agosto, já fazia parte da empresa como Superintendente de Tecnologia da Informação. No discurso de posse, Carlos Poço disse ter certeza de que a atual diretoria é uma das melhores e que há um grupo muito forte em cada posição estratégica. Max, você concorda com a afirmação do novo diretor? Há mesmo um grupo forte, Carlos Poço? Foi uma boa indicação?
Nathalie, honestamente, sem a menor demagogia, eu não sei se você vai recordar, mas nós temos gravado aqui em inúmeros programas onde eu fiz, em certa oportunidade, a menção de que no Porto de Rotterdam, os diretores, eles tinham especialização em tecnologia da informação. Isto é uma verdade absoluta hoje naquela área, naquela região, naquele país, onde todas as pessoas que fazem parte da direção portuária do Porto de Rotterdam, eles possuem um background em tecnologia da informação. Haja vista aí toda a evolução que a gente tem nesse segmento. Aí nós estamos falando de automação, dentre outros processos que são necessários para as atividades portuárias. O Carlos, inicialmente eu desejo boa sorte a ele, conheço o Carlos, é um profissional bastante competente e o Carlos tem esse background. Ele tem formação nesta área de tecnologia da informação. Então eu quero crer que esta experiência e esta capacidade na área de tecnologia possa contribuir para as necessidades logísticas que a gente tem. Resolver os problemas dos portos hoje sem o incremento de tecnologia, muito dificilmente isto vai acontecer. E aí você tem que ter alguém capitaneando com know-how e capacidade para isso, Nathalie. Você concorda, Cavalcante, que é importante que em cargos que gerem o nosso porto tenhamos pessoas hoje atualizadas com a tecnologia da informação? Não há como fugir disso, eu não vejo de outra forma, isso é uma realidade no mundo todo. Uma das áreas que mais se investem hoje em dia é tecnologia, junto com segurança também. Então é de vital importância que realmente tenha pessoal capacitado e que o porto caminhe cada vez mais nessa direção. Para quem está em casa entender, quem é o vigia portuário? O vigia portuário é uma categoria que começou nos anos 30, praticamente da mesma forma que as outras, porque os navios, à época, tinham estadias longas nos portos e as viagens também eram muito longas. Da Europa para cá levava meses para o navio chegar. Então, quando os marinheiros chegavam, o navio aportava, a primeira coisa que eles queriam era liberdade para poder ir em terra, queria vida, né? Já estavam cansados de tanto navegar. Então ia aquele contingente de pessoas que estavam desempregados para fazer várias atividades a bordo, no lugar dos marinheiros, e oferecia os serviços, né? E a minha categoria não foi diferente, nós fazíamos serviço que eles chamam de guardian, que é um marinheiro que fica à noite, que fica durante o dia à noite do navio, geralmente na entrada do navio, que era conhecido como guardian. E aí nós começamos a fazer para poder dar folga para os marinheiros, né? Então foi se desenvolvendo a atividade. Então, cada vez que o navio atracava, ia-se lá, oferecia serviços, e na época, inclusive, o vigia fazia várias atividades que o marinheiro também fazia, né? Depois, com o tempo, a categoria foi evoluindo, foi regulamentada, né? Inclusive depois dos anos 40, com a CLT, depois vieram as leis, a Marinha tomou conta, e hoje nós somos descritos, a nossa atividade ela está descrita na Lei 12.815. E há uma questão interessante aqui na própria cidade, como eu falei no começo, que muitas pessoas confundem o vigia portuário com o guarda portuário. Exatamente. E não é. Vigia portuário é uma categoria e o guarda portuário é outra categoria. O guarda portuário é vinculado à CODESP e atua em terra. O vigia portuário atua exclusivamente no navio. A gente pode dizer que ele é o guarda do navio. Isso, exatamente. É o que hoje são quantos? Somos no estado de São Paulo e aqui, especificamente no Porto de Santos? Trabalhando, aptos a trabalhar, somos 128, mais 4 em São Sebastião. Em São Sebastião. Isso. Max, qual que é a importância quando a gente pensa na chegada, e a gente tem um volume muito grande de chegada de navios, de um profissional como o guarda portuário dentro do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina? A gente sempre fala que isso está muito relacionado à questão da autonomia que essas categorias possuam para que elas possam desenvolver os seus trabalhos. Evidentemente, hoje a gente ainda tem uma quantidade significativa aí de sindicatos e de categorias que necessariamente aí eu quero crer e acredito fielmente nisso, que no momento, espaço, tempo, e esse momento não está muito distante, algumas fusões vão acabar ocorrendo, até em virtude do
duplicidade de função ou o paralelismo das funções. Isso acontece. O Cavalcante fez uma menção aqui e a gente percebe o quão grande é a história portuária, que essa atividade se iniciou lá em 1930 e muitas das regulamentações que nós temos ainda são regulamentações bastante antigas. E essa modernidade toda, essa transição que os portos passam hoje, necessariamente precisam também contribuir para que as categorias comecem a se realocar. Nós falamos inicialmente em tecnologia e hoje também os navios por si só, eles também já fazem investimentos em tecnologia para aumentar a própria segurança do navio. E aí você tem que acompanhar toda esta modernidade. E é isso que a gente reivindica e que as categorias precisam passar por este processo de transformação. Cavalcante, pegando o gancho do que o Maxwell acabou de falar, como que a categoria dos vigias está se qualificando, se preparando para essa era tecnológica? Como ele bem colocou, as próprias empresas, os grandes navios estão lançando mão de grandes tecnologias. Como o vigia portuário está se preparando para se adequar? Embora o que a gente precisa ter claro também, concordo com o Maxwell falou, e a gente caminha também nessa direção, a gente procura se especializar, se atualizar, e no nosso caso específico é sempre através da Marinha, do Prepom e do OGMO. Há algumas reivindicações da nossa categoria em relação à atualização de cursos. E que é uma dificuldade grande, né, Cavalcante? Principalmente porque esses dois órgãos hoje, eles têm que respeitar aí uma série de regulamentações também, em virtude das contratações, e que impedem também, muitas vezes, a qualificação desses profissionais portuários. E isso é uma dificuldade também para a categoria. Existe um determinado engessamento que eu acho que precisaria haver uma flexibilização para poder dar dinâmica, porque o universo portuário ele é muito dinâmico. Sim. Ele é muito dinâmico. E muitas vezes as determinações, as legislações não acompanham essa dinamicidade. Né? É a questão que a gente sempre fala, eu acho que aí a gente volta a tocar numa questão da necessidade da descentralização, né? O nosso porto é diferente do porto que fica em outro estado em virtude das nossas dimensões continentais e a gente fica amarrado, né? Nathalie, a gente não precisa mais de leis que não venham a contribuir. A gente precisa ter leis, o Congresso, as entidades públicas, na verdade, elas precisam legislar em prol do trabalhador e fazer aí necessariamente a gestão e a supervisão e a fiscalização dessas legislações. Hoje já existe a obrigatoriedade de algo em torno de 3,5% em cima da folha de pagamento de todos os terminais privados para que se destine ao fundo de capacitação. E esse fundo hoje, se não me falha a memória, chega algo em torno de quase R$1 bilhão. É um fundo que possui muito capital para investimento. E aí se faz a pergunta por que não se investe? Não se investe porque você, na verdade, para construir um projeto, para buscar esta verba, eu acho que ele é muito mais trabalhoso do que a operação em si. Ou seja, toma-se muito tempo. O regramento para que você consiga esta verba para fazer os investimentos, ele é muito engessado. E muitas vezes a gente percebe aí que esses fundos, eles não são necessariamente utilizados para aquela finalidade. Sim, muitas vezes eles são dados até como própria garantia para outros projetos. Então aí você tem uma grande confusão dentro deste processo. Então existe hoje sim uma legislação que faz com que o empresariado destine parte desta arrecadação para esta questão da capacitação, mas o engessamento, como o Cavalcante falou e se colocou de uma forma bastante feliz, principalmente desses órgãos, faz com que esse investimento não chegue lá na ponta, não chegue para o trabalhador, para que ele possa se autodesenvolver. A gente consegue ver uma saída para que esse dinheiro, porque é bastante dinheiro, né? Daria para fazer bastante curso de qualificação se não fosse a burocracia que existe por trás da liberação dessa verba. A descentralização, para você ter uma ideia, para os telespectadores terem uma ideia de como funciona, a responsabilidade pelo treinamento de do trabalhador portuário em todo o Brasil, em todos os portos do Brasil, se dá através dos OGMOS e da Marinha. E a Marinha faz uma grade chamada Prepom. Só que esse Prepom, ele é nacional.
tem uma grade de cursos ali para todas as categorias, com as matérias pertinentes a cada categoria, ou aberto a todos também. Só que o Prepom é nacional. E a carência, a necessidade de um porto como Santos não é a mesma como um porto, como outro porto qualquer. É aquilo que então, a gente fala, o primeiro desengessamento que deveria acontecer é justamente a descentralização do Prepom. Sim. Né, para poder atender a demanda do porto. Daquele porto específico. Você tem que também, Cavalcante, se preocupar com essa questão da palavra que você utilizou, e eu gosto muito dessa palavra, que é a questão do dinamismo. Né? Nós temos aqui a particularidade de operação. Em determinados momentos, a gente tem aí a potencialidade, por exemplo, da área de commodities, em outros momentos, a potencialidade do segmento de container, de óleo, de gás. Então, você tem um dinamismo que, necessariamente, muitas vezes, você não tem que seguir aquele regramento dessa grade. Exatamente. Você tem que atender a demanda. É assim que se funciona, né? Mundialmente falando. Então, se eu tenho uma demanda específica, talvez, muitas vezes, em virtude do imediatismo. Por que eu falo do imediatismo? A gente fala de planejamento também, a gente tem que trabalhar a causa, mas a gente também tem que saber gerir a questão do efeito. Né? Isto é uma gestão qualificada. Muitas vezes você pode ter algum tipo de situação, como acontece no Porto, porque o Porto é 24/7, ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisa ter um dinamismo. Muitas vezes você pode ter o fechamento de um contrato internacional em virtude de alguma relação institucional que exista entre países e que você tem aqui no país, talvez, o recebimento de alguma carga específica. E como a gente tem aí muitas cargas que são diferenciadas, nós percebemos há um passado não muito distante que nós tínhamos aquelas pás eólicas, por exemplo. Isso não é uma rotina dentro do porto, acontece pontualmente. E quando você tem essa pontualidade, você precisa capacitar as pessoas, e aí eu não estou falando só do Sindicato dos Vigias, mas aí generalizando para toda a cadeia, qualificar essas pessoas para que você possa atender aquela operação. Esta é a grande dificuldade que nós temos e o segredo operacional. Se você vem com esta demanda sem ter o pessoal capacitado, o risco muito grande de se ter um problema é gigante. Precisa resolver, né? Porque a gente está inserido no maior porto da América Latina. E como nós bem aqui colocamos, o nosso Porto de Santos tem diferenças com relação a outros portos do país, né? Muitas diferenças. E eu reputo até de inaceitável essa forma de... Porque, como você falou, realmente nós somos o maior porto da América Latina. Então, uma demanda que se apresente agora de uma movimentação de um certo tipo de carga, como ele muito bem exemplificou, e mesmo nas cargas duradouras, muitas vezes elas estão aqui em Santos, mas não estão em outros portos. Sim. Então, a Marinha muitas vezes não coloca na grade do Prepom o treinamento para aquela movimentação específica, para aquela demanda específica, porque senão ela tem que colocar para os portos todos, e tem portos que nunca vão ter essa carga. Então, daí a necessidade de regionalização em relação a essa, porque é muito carente, né, a questão do treinamento do trabalhador, a atualização, a habilitação e frente inclusive à própria tecnologia, que é uma matéria irreversível, não tem como você barrar a tecnologia. Sem dúvida, isso é um caminho sem volta e além de não ter a qualificação para atender bem, a gente pode colocar também em risco a vida do próprio trabalhador, né, que se sujeito a fazer uma atividade ao qual ele não está preparado, ele está sujeito ao risco. Tenho dúvida, Nathalie. A gente percebe aí os anúncios até da própria Prefeitura fazendo inúmeros investimentos, por exemplo, na questão do monitoramento da cidade. Vem anunciando aí a construção de um novo centro de controle e comando na nossa cidade. Ou seja, investimento puro em tecnologia. E aí você precisa qualificar essas pessoas. Nós ainda não enxergamos, por exemplo, no Porto de Santos, uma central de comando e controle. Isto é fundamental. Esta central de comando e controle, ela deve cobrir, não timidamente, como hoje, no meu entendimento, é feito. Ela deve cobrir toda a extensão portuária em todos os terminais. A gente percebe muito força de lei para investimentos em tecnologia nos terminais privados e a gente não percebe ainda, mais uma vez, não querendo ser redundante, a lição de casa aí por parte do poder público. Então, no meu entendimento, cada vez mais você vai fazer investimentos nessas áreas e, por exemplo, como é a questão do Sindicato dos Vigias, precisa acompanhar essa modernidade. Senão, obviamente, daqui a um determinado tempo, nós vamos estar discutindo aqui a não mais
participação de alguns sindicatos dentro desses cenários que a gente vem pontuando e mencionando. E esta é a grande dificuldade, no meu entendimento hoje, sindical no nosso país. Os sindicatos vêm defendendo as categorias que muitas vezes vêm perdendo espaço em virtude de outras condições que ocorrem dentro do país. A única maneira de se transicionar isto é qualificar esta mão de obra que estava habituada inicialmente a exercer uma função para exercer uma função um pouco diferente daquela de um passado bastante distante. E daí a gente faz a questão da evolução profissional, né? A gente está falando do crescimento profissional daquele vigia ou de qualquer outro trabalhador que esteja dentro do Porto de Santos. Exatamente. É fundamental, e não é só na área do porto, isso em qualquer atividade. O processo de modernização, de tecnologia, tem que haver o tratamento adequado e o treinamento adequado do trabalhador para ele se readaptar, porque embora faça muito tempo, né, coisa de 30 anos, mas para o trabalhador muitas vezes é uma coisa muito rápida. Às vezes vai de uma geração a outra, do pai para o filho. E o Porto de Santos, particularmente falando, há 20, 30 anos atrás, pulsava completamente diferente do que pulsa hoje. Sim, sem dúvida. Porque a gente sabe por experiência própria que a própria tecnologia ela é autofágica. Ela aparece muito rápido e incide muito rápido também, fazendo modificações profundas no dia a dia das pessoas. E se não houver uma adaptação dessa força de trabalho, ela acaba sucumbindo mesmo. Sem dúvida. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. O Bom Dia Baixada está de volta e nesta sexta-feira recebemos Maxwell Rodrigues, apresentador do programa Porto e Negócios e consultor portuário, e José Cavalcante Pessoa, presidente do Sindicato dos Vigias Portuários do Estado de São Paulo. A expansão do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita Tiplan, unidade da operadora logística VLI no Porto de Santos, deve ser inaugurada nos próximos dias. A inauguração estava prevista para hoje, mas por motivo de agenda ela foi cancelada. O projeto recebeu investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais e vai permitir que a empresa passe a embarcar açúcar e grãos. Quando estiver totalmente implantado, ampliará a capacidade anual do complexo marítimo para movimentar as duas cargas em 14 milhões e meio de toneladas. Este volume representa pouco mais de 1/3 da movimentação do porto com as duas mercadorias no ano passado. Em 2016, das 113 milhões de toneladas escoadas pelo Cais Santista, 39 milhões de toneladas foram referentes a carregamentos de açúcar e do complexo soja. Uma das promessas da Tiplan é aumentar o volume de cargas sem causar impacto nas estradas da região. Isso porque todo o terminal foi planejado para atender o transporte ferroviário. Para termos de comparação, em menos de 4 horas, é possível descarregar a carga de um trem com 80 vagões, que carrega o mesmo que 150 caminhões. Max, a gente sempre discute aqui na Agenda do Porto a questão dos modais. O modal ferroviário é bastante interessante. Não tenha dúvida, Nathalie. E essa ação que vem sendo tomada em virtude desses investimentos e até propriamente a menção aí no modal ferroviário demonstra aí já a preocupação em relação aos gargalos que nós temos com o modal rodoviário. Mas aí a gente precisa fazer uma pequena menção também nesta questão da individualização. Não adianta resolver o problema específico de um terminal. Nós continuamos com os mesmos outros problemas. Evidente, o terminal ele vai fazer os investimentos com interesse voltado às suas operações. Talvez ele consiga atingir esta movimentação, que é uma movimentação bastante expressiva, se utilizando desse modal ferroviário, que, como a gente já mencionou aqui, não querendo ser redundante novamente, é um modal que precisa hoje fazer parte do nosso segmento, do segmento portuário aqui na nossa região. Mas não é só isso, nós ainda temos outros entraves que precisam ser resolvidos. Eu falo que essa relação do commodities, e aí você colocou números expressivos nesta questão da movimentação de commodities que nós temos no Porto de Santos, ela não é uma particularidade específica desse novo terminal. Ela também é movimentada por outros terminais
terminais que hoje geram bastante impactos neste segmento. Esse terminal e a sua implementação, ele vem seguindo os regramentos, que são os regramentos antigos, já estabelecidos para o alfandegamento, a 1002, o ISPS Code na questão de segurança, entre outras imposições. E esses regramentos, eles ainda não passaram pelas modernidades que são necessárias. Eu ainda costumo pontuar, e já fiz esta menção também em outras oportunidades, de que nós precisamos uma área de transbordo para esse modal ferroviário. Não adianta o trem que chega no nosso porto, ele chegar por prioridade, ou seja, quem chega primeiro é o primeiro que entra. Não, nós temos que ter uma localidade, um processo logístico onde os trens com os seus vagões vão ter acesso ao porto em virtude da disponibilidade dos navios que estão atracados. E esta é a grande dificuldade. É por isso que a gente ainda percebe aqui na ponta da praia um volume significativo de manobra de trens, em virtude destas prioridades. Então, é isso que precisa ser um pouco mais pensado. A logística, ela tem que ser de uma forma macro. Eu sempre digo que isso é feito através de anéis, ou seja, de fora para dentro. Na verdade, a inauguração deste terminal, que é um equipamento importante, nós não estamos tirando a importância deste equipamento, até os investimentos que foram feitos, principalmente nesses momentos que nós estamos vivenciando de crise, isso é indiscutível. Mas este investimento, ele está sendo feito no último anel, no primeiro anel, e aí faltam todos os anéis para que a gente possa atingir toda a eficiência que a gente precisa dentro do porto. Então, a mentalidade, Nathalie, mais uma vez, é de fora para dentro, não de dentro para fora. Esse é um grande problema, né? A mentalidade de dentro para fora e a questão, o Max tocou numa questão muito importante, que é a questão do transbordo ferroviário, né? A gente luta para ter um espaço para os caminhões, ainda estamos lutando para ter um espaço decente para os caminhões, a gente pensa... Eu não sei se o Cavalcante concorda comigo, mas assim, nós falamos muito do modal ferroviário, nós estamos cometendo os mesmos erros para esse modal que nós já cometemos no modal rodoviário. Então, é isso que a gente traz para o debate e para a discussão aqui. A gente não pode continuar repetindo os mesmos erros, né? Eu sempre encarei de uma forma toda essa problemática que ele citou, eu vejo da seguinte forma. O que precisaria ser abandonado aqui em Santos, em relação à cidade de Porto, na verdade, aquela estigma de que, olha, o Porto é coisa federal. E o municipalização é dos município. Municipalização. Eu nem vou chegar tanto, não vou nem entrar nesse assunto da necessária municipalização. Mas eu vou falar porque, desde a evolução do Porto de Santos, desde a época em que só ia até o cais do 30 ali, depois foi amplificado o corredor de exportação, desde aquela época, o que sempre faltou, o que eu entendo como uma grande dicotomia, foi que nunca houve a visão Porto-Cidade. Nunca houve. Não há mesmo. Mesmo estando o Porto de Santos, o maior da América Latina, encravado dentro da cidade de Santos. Então não houve nada em termos, tanto por parte do município, para essa integração, como por parte do Porto também para essa integração à cidade. E aí a gente colhe essas consequências até hoje. E a principal dela e mais vista é a questão do modal rodoviário e ferroviário, que as crises que aconteceram recentemente aí, e provavelmente vão voltar a acontecer. Eu sempre falo isso, a gente tem uma demagogia tão grande de falar em resultados, né? Parece que no nosso país falar em lucratividade, falar em ganho financeiro é um grande pecado capital, né? E isto mostra aí essa relação Porto-Cidade que está totalmente vinculado ao processo arrecadatório. Ou seja, se a arrecadação do Porto ela tem um destino federal, evidentemente que a municipalidade não está se preocupando com aquilo, porque ela precisa arrecadar para que ela faça os devidos investimentos. Então, se eu não tenho a fonte de receita, naturalmente eu não vou me preocupar com aquilo. Isso funciona em qualquer processo que nós temos aqui. Não é só na iniciativa pública, não. Isso também é na iniciativa privada. O próprio sindicato, por exemplo, dos vigias, se eu posso me utilizar deste exemplo, se na verdade hoje as grandes embarcações, as agências de navegação deixarem de contribuir, pagar efetivamente para o sindicato, não faz sentido o sindicato exercer a sua funcionalidade. Nem tem como. Porque você não tem nem tem como, porque você não tem um vínculo arrecadatório com isso. E quando eu falo na municipalização, é focado nesse sentido. Nós precisamos fazer com que a cidade também arrecade em virtude do porto e destine esses investimentos não só com aquele discurso político que a gente sempre ouve, em virtude da educação e saúde.
É importante investir em educação Claro. e saúde? Sim. Evidente, nós não estamos pontuando isso. Mas nós temos que destinar parte desses investimentos que são arrecadados para o porto, para o próprio porto. É assim que funciona. E aí a máquina do desenvolvimento, vai ela rodar. gira naturalmente. E aí a gente talvez destrua esta barreira transparente, né? Este muro transparente que existe entre porto e cidade. Depois de 13 anos de tramitação, o Porto de Santos conseguiu a licença ambiental. O documento foi emitido pelo IBAMA. Esta é a primeira licença ambiental do Porto em 125 anos. O processo para a obtenção do documento começou em 2004 e 5 anos depois, o IBAMA encaminhou à CODESP o termo de referência para a elaboração do estudo ambiental. Em 2010, o porto chegou a ser interditado por não apresentar o documento e ficou 3 horas com as atividades suspensas. O estudo foi protocolado no IBAMA em 2011. Max, o que significa este documento para o Porto de Santos? Uma grande vitória, principalmente dessa gestão atual. Evidentemente, a gente sempre debate essas questões dos impactos que existem em relação a todas as atividades portuárias com o meio ambiente. E aí, uma certificação como esta, uma liberação, este, entre aspas, alvará, é algo fundamental. Como você disse, aí há mais de 120 anos nós não tínhamos a permissão do meio ambiente para operarmos no Porto de Santos. E aí você demonstra principalmente aí a participação desta área tão importante, que é a área de fiscalização para o meio ambiente, dentro do Porto de Santos. E aí a gente tem cada vez mais a proteção de tudo aquilo que é fundamental para este regramento, o regramento do meio ambiente. Então daqui para frente nós temos aí a forma de como deve se atuar e as maneiras como tudo aquilo que vai impactar neste meio, que é um meio bastante importante, que deve ser preservado também, venha a contribuir com as operações que nós tanto necessitamos, Nathalie. Sem tratar bem o meio ambiente, o porto não vai funcionar, né? Não tem como, né? Eu achei até, nossa, que rápido, hein? Protocolado em 2011, saiu agora. 6 anos depois. Tudo a ver com a dinamicidade do porto, né? Isso mostra, mais uma vez, Cavalcante, é o que a gente sempre vem pontuando, né? E a Nathalie fez uma menção no início do programa, do fechamento desse ciclo de todos os sindicatos aqui da região no programa Bom Dia Baixada, e a gente percebe notoriamente que o discurso é o mesmo de todos os sindicatos. A gente não sentiu aqui, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque eu participei da mesa e da bancada com todos esses sindicatos, que o discurso ele é único, ou seja, falta de capacitação, a menção evidente e muito bem colocada em relação à municipalização dos portos. As pessoas clamam em relação a isso, percebem o distanciamento muito grande com o governo federal. E o terceiro, a falta de investimento na parte de infraestrutura. Então, assim, não existe grande magia, não existe grande segredo. A receita está na mesa. O que falta, e a gente percebe isso, é vontade política. Os interesses, eles não possuem aderência. A gente tem que dar aderência a todos os interesses para que a gente possa ter o desenvolvimento que a gente tanto faz as menções aqui no nosso programa. A gente precisa tirar da mesa e levar para a prática, né, Cavalcante? A maior dificuldade que eu vejo, falando assim de uma forma bem simplista em relação a essa necessária municipalização, que seria o ideal, é o contrariamento de interesses. Sim. Lá de Brasília, né? Quem detém o monopólio dos portos, principalmente do Porto de Santos, não vai querer abrir mão disso aqui, né? Não vai querer abrir mão. Então, há muitas questões por trás disso, né? Mas vendo de uma maneira bem simples, caminha por aí. Então, é muito difícil acontecer isso. Tomara que aconteça, mas é muito difícil acontecer isso. A Operação Porto Seguro, que a gente não sabe como anda, que o diga, né? O porquê. Um dos motivos. Não tenha dúvida, mas assim, Cavalcante, eu preciso fazer esta menção, porque quem regra tudo aquilo que a gente desenvolve, seja em qualquer atividade, é o mercado. Sim.
Isso é evidente, isso é um processo que acontece mundialmente. A economia funciona assim, e principalmente nos países capitalistas, como é a nossa condição que nós temos hoje aqui. Apesar de a gente ter uma república monárquica, no meu entendimento, eu não vou entrar no debate relacionado a isto, mas nós temos um modelo capitalista, e quem regra tudo isso é o mercado. A gente percebe notoriamente que o Porto de Santos vem perdendo muito em competitividades para os portos do Nordeste e também para os portos do Sul. E aí você percebe a articulação que existe nessa esfera política para que isso não venha a acontecer, em virtude desses interesses. Mas esses interesses ainda estão lá em Brasília, eles não estão aqui na nossa cidade. Interesses em Brasília, reflexos na nossa região. É isto que não tem aderência, esse discurso cada vez mais ele está fragilizado. A gente sabe hoje, e isto é notório, e eu posso dizer porque eu também tenho participação ali nas minhas atividades privadas, que o Porto de Paranaguá se desenvolveu vertiginosamente. Quem deu espaço para esse desenvolvimento foi o Porto de Santos. Foi a ineficiência do Porto de Santos que contribuiu para o desenvolvimento dos outros portos. Ah, Maxwell, você está sendo muito bairrista. Sim, talvez em determinado estou sendo bastante bairrista, até porque eu ainda acredito que o Porto de Santos ele não tem que ser mais o maior porto da América Latina, ele tem que ser o maior hub da América Latina, ele distribuir todas essas cargas em prol da articulação e da operacionalização logística nacional que a gente tanto clama e necessita dentro do nosso país. O novo secretário de Portos, nesse sentido, disse que uma das metas dele é dar maior autonomia aos portos do país, maior autonomia administrativa. Você acredita que isso vai acontecer? Vocês acreditam que isso vai acontecer? Que ele vai conseguir fazer isso? Eu respondo? Sim. Fique à vontade. Em termos de política, e principalmente vindo de Brasília, eu só acredito vendo. Enquanto estiver no discurso, nós temos a experiência de todos os anos de vida aí e a gente sabe como é que as coisas pulsam. Então, muitas vezes o que se diz não é o que é necessário e muito menos o que vai ser feito. Há distância mesmo entre discurso e prática? Nathalie, a gente pensou, eu e o Cavalcante, da mesma forma, só pensei com uma palavra um pouco diferente. A agenda, toda vez que essas pessoas assumem cargos tão relevantes quanto esse, a agenda é muito bonita. A gente sabe disso, sim, né? A agenda, esse discurso, como foi mencionado pelo Cavalcante, ele é bastante bonito. Essa agenda que vem sendo mencionada agora é uma agenda necessária para o nosso país, mas isso não pode estar vinculado exclusivamente à questão do discurso. A gente percebeu aí a formalização da menção de privatização das companhias docas em todo o nosso país. Que foi desmentido pela Codesa, né, na semana passada, inclusive. Foi desmentido pela Codesa e mostra, mais uma vez, a fragilidade na comunicação. Eu costumo dizer que o grande desafio mundial é o poder que nós temos aí de comunicação. Quanto mais a gente comunica, mais fácil chega a informação lá na ponta e a gente não vive aquela história do telefone sem fio, né? Isso é um problema que a gente tem, não só na nossa infância, mas isso se transfere também hoje para a nossa realidade, né? Você passa uma informação, a informação vai um pouco diferenciada para lá, quando chega lá na ponta ela está totalmente distorcida. E é isso que vem acontecendo. Então, o governo federal, principalmente a Secretaria Nacional de Portos, ela precisa cada vez mais afinar esse discurso. Ele tem que estar muito bem afinado para que o discurso tenha total aderência com a realidade daquilo que está sendo colocado em prática. A privatização é algo bastante complexo de se fazer, né? Quando eles fizeram a menção de iniciar, por exemplo, pela Codesa, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, hoje é a Companhia Docas no nosso país que tem o menor passivo que gera aí lucratividade. E aí, isso mais uma vez, eu vou me utilizar dessa palavra porque eu gosto bastante, não tem aderência com a realidade. É como se eu tivesse, eu e o Cavalcante, por exemplo, 10 empresas. Dessas 10 empresas, 9 dão prejuízo, Cavalcante, e uma dá lucro. Qual que a gente vende? Aqui dá lucro. É assim. A mentalidade é essa, né? A aderência é essa, né? Voltando um pouquinho à questão da perda de cargas para outros portos que, infelizmente, tem sido uma realidade dentro do Porto de Santos devido aos gargalos que nós temos logístico e a questão da dragagem. Outra meta
da secretaria seria uma pasta especial para o estudo da dragagem. Também é blá blá blá, Max? Eu não vejo como blá blá blá, eu vejo mais uma vez assim, com uma necessidade bastante evidente não só Porto de Santos, mas para todos os portos. Eu tive participando aí de algumas reuniões em relação a essa questão da dragagem, e eu já vejo hoje o discurso de uma dragagem focada nos 17 metros. O que é algo que não se acontecia a um espaço muito curto de tempo. Estava se discutindo aí 15 metros, né? E hoje a gente já percebe que esta pasta de Brasília já vem focando nos 17 metros para o Porto de Santos. Eu acho que isso está extremamente acertado. A gente vem aí com os grandes cargueiros que hoje já vão tendo acesso principalmente ao canal do Panamá e que vão estar aportando nos portos brasileiros num espaço curto de tempo. E aí você começa a ter um grande problema logístico de transbordo de carga. Então o discurso já está correto. A forma de contratação é que precisa ser revista. Eu acho, e esse é o meu entendimento, que isso deve ser entregue para a iniciativa privada. Sim. Você tem que ter um contrato de concessão para que a iniciativa privada faça com que o calado necessário ao porto seja cumprido. É simples dessa forma, não precisa complicar. Toda vez que a iniciativa pública se intromete para a contratação de qualquer coisa que seja, a gente já sabe o resultado qual é. A gente teve, inclusive, na questão da dragagem, a paralisação de serviços, né? Então, eu concordo com você, eu acho que tem que ir para a mão da iniciativa privada para que a gente possa desenvolver um projeto que de fato chegue aos 17 metros, né? Isso sem falarmos na solução de continuidade, né, que é constante, porque começa-se um projeto como esse, por exemplo, da dragagem, tem toda uma estruturação, a hora que vai executar o projeto, aí muda o governo. Exatamente. Aí muda o secretário dos portos, aí já vem outra, então é terrível. Eu estava com o Lustosa esses dias, da Associação de Engenheiros, eu vou até deixar um abraço para o engenheiro Eduardo Lustosa, e a gente estava mencionando isso. Hoje a gente tem aí todo o detrimento do canal e ele precisa passar por esta manutenção que você mencionou, Cavalcante. A gente está brigando por um calado maior e também você, após atingir este calado, e que muitas vezes a gente pode se surpreender, eu já até me fiz essa pergunta, talvez, será que não querem buscar este calado porque nós podemos chegar a uma conclusão que a gente não pode ter esse calado, e aí isso vai gerar um problema muito grande para o Porto de Santos, comercialmente falando, e aí nós vamos ter que nos reinventar no modelo de cabotagem, esse é um deles, sim, que nós já mencionamos e discutimos muitas vezes aqui, mas também levar em consideração essa questão da manutenção do canal do Porto de Santos. E aí você falou isso também com bastante propriedade. Então, são duas frentes diferentes. Eu acho que você entrega uma frente para uma empresa ou para a iniciativa privada e você entrega uma outra frente também para a iniciativa privada. E aí você atende essas duas necessidades e carências dentro do porto. Aí você vê a coisa acontecer, né? Vamos dizer assim. 10 dias é o tempo médio para a liberação de contêineres de importação no Porto de Santos. Nos últimos anos, o processo entre o desembarque das caixas metálicas e a entrega das mercadorias caiu cerca de 3 dias. Os dados fazem parte de um levantamento da Maersk Line, armadora líder mundial no transporte marítimo de contêineres. Esta queda também aparece em levantamentos de entidades do setor. Segundo a associação, dados da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABTRA, o tempo médio entre a entrada e a saída das cargas nos terminais do Porto de Santos foi de 12 dias e meio no ano passado. No entanto, em 2010, esse período era de 25 dias. Max, a gente tem pouco mais de 4 minutos aí de programa. Eu queria encerrar esse bate-papo com essa nota, porque 10 dias frente ao que foi 25 é uma vitória, mas a gente tem outros portos que fazem essa liberação muito mais rápido. Aí a gente volta àquilo que a gente discutiu lá no primeiro bloco, a necessidade da implantação da tecnologia para a agilização dos processos, não é mesmo? Nathalie, é síndrome do vagabundo, né, que eu costumo me utilizar. Eu não comemoro um número desse, e aí eu posso até explicar por quê. 25 já era um absurdo, né? 10 continua sendo um absurdo no meu entendimento. Portos modernos hoje, mundialmente falando, tem aí eles represam a carga em torno de 1 a 2 dias, não mais do que isso.
E toda vez quando a gente fala em processo logístico, logística é fluxo. Você tem que ter o fluxo da mercadoria. Terminais de zona primária, eles têm que serem necessariamente um terminal de passagem. Eles não são terminais de retenção de carga. Isso você pode fazer em terminais secundários, como mundialmente é feito. Isso não é o Maxwell que está dizendo, não estou inventando a roda, isso acontece mundialmente. Hoje, o modelo de concessão, ele ainda é um modelo no qual o terminal de zona primária, ele arrecada em função do armazenamento. E aí não tem, mais uma vez, a questão da aderência. Aderência. Né? Esse processo aí de zona primária é um processo de fluxo. Quanto mais rápido ele for, quanto mais ágil ele for, melhor ele vai contribuir para esse processo logístico que nós temos no nosso país. E aí todas as categorias ganham, né? Sem a menor sombra de dúvida. O Porto bem, estão todos bem. Exatamente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Cavalcante, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Maxwell. Obrigado aos telespectadores. Obrigada, Max, pela tua participação. E, além de agradecer, eu gostaria de parabenizar você e dizer para o nosso telespectador que, além de apresentador do Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV e consultor portuário, o Maxwell também pode ser considerado uma referência internacional quando os assuntos são as questões portuárias. Parabéns pelo convite que você recebeu de um programa encomendado pelo Wall Street Journal para participar do projeto sobre o futuro dos terminais e dos portos. Parabéns, isso mostra a credibilidade da tua informação, a credibilidade da tua preparação, e eu acho que é só com informação que a gente vai conseguir, de fato, resultados para o Porto de Santos e para a nossa economia brasileira. Parabéns, Max. Nathalie, muito obrigado. Eu iniciei parte de todo esse projeto aqui na Santa Cecília TV. Queria agradecer toda a equipe, toda a produção. O Bom Dia Baixada é um programa espetacular. Posso até dizer que ontem terminei as atividades que eu tinha 3 horas da manhã e mesmo assim saí de São Paulo 3 horas da manhã, cheguei em Santos aqui aproximadamente 4 e pouco, mas mesmo assim eu fiz questão de estar aqui 8 horas da manhã no Bom Dia Baixada, porque esse programa aqui é um programa sensacional. Convite do Wall Street Journal, que falar, é uma forma de reconhecimento e é mais um desafio que a gente vai para cima. E eu tenho certeza que você vai vencê-lo com grande competência. Parabéns mais uma vez. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Bom fim de semana, eu volto na segunda-feira.